Jamais, amém. Orlando e Gilmar, é melhor pela idade, né? Conforme a orientação dele. Então, Gilmar e Orlando, né? Deixa só ele, pelo tamanho. Então, Gilmar e Orlando, presbíteros amados. Não há dúvida que, para mim, como pastor dos irmãos, eu me sinto à vontade de poder ler esse compromisso, né, diante dos irmãos e ouvi-los respondendo afirmativamente a esses compromissos, mas eu entendo particularmente, perfeitamente dispensável, uma vez que conheço a fé dos irmãos e o desejo de continuar nesta jornada. Nós estamos juntos há um tempo e em nenhum momento eu vi vacilo por parte dos irmãos com relação ao ministério para o qual Deus os chamou. Mas como a nossa Constituição determina que a gente o faça, então eu farei, né, para que fique assim registrado. Então eu tenho algumas perguntas aqui e eu gostaria que os irmãos respondessem afirmativamente ou não, né? Tendo em vista que os amados irmãos foram reeleitos na Assembleia da Igreja, eu pergunto, vocês aceitam a reeleição, o mandato para o qual foram reeleitos? Sim? Amém. Vocês prometem a Deus que irão cumprir os deveres e privilégios do seu oficialato? Sim? Amém. Vocês reafirmam a crença nas Sagradas Escrituras como a palavra de Deus? Sim? Amém. Vocês também reafirmam a fidelidade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto ela permanecer fiel às Sagradas Escrituras? Sim? Amém. Vocês prometem cuidar da Igreja de Deus, fazendo de tudo o que estiver ao alcance para que a Igreja seja abençoada através de vosso ministério com fidelidade, amor e com zelo? Sim? Amém. Amém. Eu vou pedir que os presbíteros que estejam presentes venham à frente neste momento, para que possam estar perfilados aqui. Nosso irmão presbítero Antônio, presbítero em disponibilidade, quero convidá-lo para que esteja à frente também, junto com os demais presbíteros. E peço que a igreja se coloque em pé. E agora, Orlando e Gilmar se virem para a igreja. Eu vou fazer algumas perguntas para a igreja, apenas 3 perguntas, né? E os irmãos respondendo afirmativamente, levantando uma das mãos, ok? Vocês reconhecem que reelegeram estes irmãos para o exercício do presbiterato? Sim? Amém. Vocês prometem diante de Deus tributar a estes irmãos o respeito e a obediência a que eles têm direito de acordo com as Escrituras Sagradas? Sim? Amém. Vocês prometem que irão orar por eles, pelas famílias deles, para que eles possam cumprir com zelo e dedicação o ministério para o qual foram designados? Sim? Amém. Ok. Orlando e Gilmar podem se voltar para cá. Então, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, vocês estão investidos e instalados como presbíteros reeleitos aí da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir que o nosso irmão, presbítero Erli, o nosso vice-presidente do Conselho, faça esta oração, agradecendo assim a vida dos irmãos. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, Senhor, nesses momentos tão solenes aqui da Tua Igreja reunida, recebendo, ó Deus, no seio do conselho da Tua Igreja, como presbíteros reeleitos, nosso amado irmão presbítero Gilmar, nosso amado irmão presbítero Orlando, do qual, ó Deus, foram reeleitos em assembleia da Tua Igreja, e hoje, ó Deus, estão selando esses momentos afirmativamente, e nós louvamos o Teu nome e esperamos no Senhor Jesus Cristo que eles possam cumprir fielmente aquilo que acabaram de cumprir, Senhor. E que a Tua Igreja, Senhor, também, da mesma forma, Senhor, possa fielmente nunca esquecer desses compromissos do qual também acabaram de afirmar. Amém. Perante a Tua Igreja, Senhor. Sim, Deus. E assim, ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que o nome do Senhor continue sendo engrandecido e servido através da vida e da família desses nossos amados irmãos. É o que nós te oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Os irmãos presbíteros Gilmar e Orlando receberão a destra, né, dos demais presbíteros, né, oficialmente admitidos aí a mais um mandato de 5 anos.
Se quiser chegar mais para cá, fica à vontade, pode chegar. Isto. Aí ficam mais próximos aqui. Já tirou a foto aqui desse seleto conselho? Amém. Muito bem. A Assembleia também teve a grata satisfação de eleger 2 irmãos para o diaconato da igreja, né? E é uma bênção, foram eleitos, e como nunca foram oficiais, eles então serão ordenados também, para que recebam a devida investidura e posse, né? Esses irmãos estiveram ontem na reunião do conselho. E foram ali sabatinados, né? Então, nós gostaríamos de chamá-los à frente, porque o conselho referendou a eleição da Assembleia, né? Não houve nenhum problema, nenhuma dificuldade, o conselho aprovou. E, então, nossos irmãos Felipe, os 2 Felipes, Felipe Lira e Felipe Ferreira, venham à frente, por gentileza. Posso estar aí diante do conselho também, diante dos presbíteros, né? Não, tá bom, tá ótimo, tranquilo, perfeito. Amados, é uma alegria tê-los conosco. Como nós falamos no dia de ontem, né, na nossa reunião do conselho, a nossa junta diaconal é uma sociedade, vamos dizer assim, brilhante. Ela tem a responsabilidade de estar cuidando do aspecto social da igreja, né? Cuidando das vidas dos irmãos, observando, verificando toda a necessidade da igreja presente e socorrendo e atendendo. Portanto, não é um ministério muito fácil, não. É um ministério complicado, é um ministério que exige muito dos irmãos. E nós nos alegramos em saber que os irmãos estão prontos e preparados para assumir este ministério. E como foi bem colocado pelo nosso irmão, se não me falha a memória, Gilmar, né, que é o conselheiro da junta diaconal, haverá situações durante esse período em que vão se sentir desmotivados. Às vezes essa desmotivação é externa, vem por causa da própria igreja, vem por causa das coisas que acontecem, pela falta de resposta que a igreja possa dar positivamente ao exercício do ministério dos irmãos, ou às vezes essa motivação vem como uma situação frustrante de algo que os irmãos poderiam imaginar que pudesse ser desenvolvido na própria junta diaconal e de repente esse plano, né, ou esse planejamento não vai à frente e a gente se sente um pouco desmotivado, enfim. A Bíblia não esconde de maneira alguma que no exercício de um ministério de Deus, né, na sua seara, pudesse não existir desmotivações. Elas estão aí, até para nós, presbíteros, pastores, né, para todos nós, leigos até, essas desmotivações muitas vezes surgem, e há um propósito de Deus nisso tudo, que é realmente validar aqueles que foram chamados para o exercício de um ministério. Não há uma outra forma de fazê-lo, senão no exercício do ministério, ok? Então, nós gostaríamos de fazer, se não as mesmas perguntas, né, aos irmãos, e também, se pudessem e desejarem responder afirmativamente, que possam dizer sim, ok? A primeira das perguntas que nós fazemos aos 2 irmãos: vocês aceitam a eleição, o mandato para o qual vocês foram eleitos? Sim? Amém. Vocês prometem a Deus que irão cumprir os deveres e privilégios do ofício de diáconos na igreja? Sim? Amém. Vocês reafirmam a crença nas Sagradas Escrituras como a palavra do nosso Deus vivo? Sim? Amém. Vocês também reafirmam a fidelidade à confissão de fé, aos catecismos e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, enquanto ela permanecer fiel às Sagradas Escrituras? Sim? Amém. Vocês prometem cuidar da igreja de Deus, fazendo de tudo o que estiver ao alcance para que a igreja seja abençoada através do ministério dos irmãos, com fidelidade, com amor e com zelo? Sim? Amém. Os irmãos podem se voltar para a igreja, eu peço que a igreja se coloque em pé neste momento. E também eu vou fazer as mesmas perguntas que nós fizemos anteriormente à igreja, 3 perguntas, portanto, e respondendo afirmativamente, levantando uma das mãos. Queridos, vocês reconhecem que elegeram estes irmãos para o exercício do ofício de diaconato na nossa amada igreja? Sim?
Amém. Vocês prometem diante de Deus tributar a estes irmãos o respeito e a obediência a que eles têm direito, de acordo com as Sagradas Escrituras? Sim? Amém. Vocês prometem que irão orar por eles, interceder por eles, pelas famílias deles, para que eles possam cumprir com zelo e dedicação o ministério para o qual eles foram designados? Sim? Amém. A igreja permanece em pé, os irmãos se voltem para cá. Se não houver nenhum problema, né, desde que não haja, fisicamente falando, se puderem ajoelhar, nós gostaríamos que ajoelhassem. Eu sei que o chão aqui não é mole, né? É duro, mas o ministério é assim mesmo, né? Então, os presbíteros, se puderem fazer um círculo ali, com a imposição de mãos sobre a vida dos amados irmãos, né? Então, vamos estender as nossas mãos, impondo as suas mãos sobre a vida deles. Nosso Deus e amado Pai, nós queremos expressar a nossa gratidão pela vida dos teus servos. Muito obrigado, Senhor, por chamá-los. Muito obrigado, Senhor, por eles terem o privilégio de ouvir o teu chamado. E muito obrigado pela humildade, ó Deus, com que aceitaram o chamado. Reconheceram, Pai, que foram habilitados pelo Teu Espírito. Reconheceram, Senhor, que foram realmente ungidos pelo Teu Santo Espírito para o exercício deste ministério. Capacita-os, ó Deus, para este exercício. Que o Senhor possa encorajá-los, possa dar sabedoria, para que possam desenvolver este ministério, ó Deus, confiados de que estarão agradando ao Senhor e não à igreja. Que eles possam ter no coração a certeza absoluta de que estão fazendo toda a Tua vontade, todo o Teu querer. Que a Tua palavra esteja no coração deles, sempre. Para que através da Tua palavra, Deus, eles possam ter o que realmente compartilhar com os necessitados na nossa igreja, as pessoas que estão ao redor, parentes, amigos, outras pessoas que não conhecemos, mas que exigirão a Deus o compromisso deles em atender, em socorrer as necessidades dos demais. Que o Senhor possa dar a cada um deles essa disposição. Encoraja-os, ó Deus, que a Tua alegria esteja no coração deles, que eles possam sentir a Tua proteção, que eles possam sentir a família orando por eles, que eles possam sentir a igreja orando por eles e intercedendo por eles. Muito obrigado, Senhor, por tudo que eles hão de fazer em nossa comunidade. Que a Tua unção e que a Tua graça esteja sobre eles. Na autoridade que o Senhor Jesus nos concede, como pastor da Sua amada igreja, e em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, eu os declaro ordenados, investidos e empossados no ministério da diaconia da nossa amada igreja. Amém e amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar, os irmãos levantam devagar para não ficar zonzo, enquanto os presbíteros estendem também a destra, né, aos nossos diáconos. O nosso irmão Felipe Lira vai fazer um discurso agora, né? Não sei se o Gilmar falou, né? Porque a igreja riu, você viu só? Você passa sua vez para ele. Tá bom. Eu só vou passar a palavra ao nosso irmão presbítero Gilmar, ele é o conselheiro da Junta Diaconal. Então, eu gostaria que ele, né, assim, dirigisse uma palavra aos irmãos, né, assim como fez ontem à noite, que ele pudesse novamente estar aqui dirigindo esta palavra. Irmãos, não quero amedrontar, mas não é fácil, não. Você viu que só de ajoelhar aí, a mão pesou, né? Mas Deus vai dar sabedoria para vocês, eu tenho certeza, como deu para mim, deu para outros. O Rogério também foi aqui junto comigo na época que eu estive sendo diácono. Foi uma benção. Difícil, complicada algumas vezes, mas a gente pedindo a direção de Deus, o conselho sempre ajudando, o pastor, e as coisas vão fluindo. Deus dê sabedoria para vocês, abençoe vocês, que vocês se juntem aos demais. E aqui já tem o presidente já da junta esse ano, que é o Oséias. E aí vocês vão se juntar a eles e ele vai dar sequência, né, ao trabalho. E tenho certeza que vai fluir, e Deus vai abençoar e vai correr tudo bem. Deus abençoe vocês, tá? Muito obrigado. Podeis sentar, queridos. Amém.
Eu brinquei com o Felipe porque a esposa dele me falou que ele estava ali, ó, quase tendo um piriri, né? Como a gente sabe que ele é bem tímido, ele fala muito pouco, né? Então a gente tem a liberdade de fazer uma pequena brincadeira. Irmãos, vamos lá. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 17. A partir do versículo 5, versos 5 a 11. Jeremias, capítulo 17, versos 5 a 11. Muito bem, todos acharam? Amém? Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Deus, nós queremos expressar a nossa gratidão pela palavra que o Senhor traz na noite de hoje para cada um de nós. Mais uma vez, Deus, nós humildemente nos reclinamos para ouvi-lo e para nos deliciar com a Tua palavra e receber do Senhor os ensinamentos que o nosso coração precisa. Nós precisamos do Senhor. Não podemos ficar um segundo sequer longe do Senhor. Na nossa oração, no nosso clamor, na nossa adoração, no nosso viver, no nosso pensar, no nosso agir, ó Deus, nós clamamos por Tua presença e queremos buscá-lo, ó Deus, mais e mais. E sabemos que somos falhos, mas mais ainda sabemos que o Senhor, apesar das nossas limitações, da nossa falha, o Senhor estende continuamente a nós as Tuas mãos e nos traz sempre ao Teu aconchego, olhando em nós, olhando por nós e ministrando sobre a nossa vida toda a Tua vontade. Ó Deus, como é maravilhoso estarmos juntos aqui para receber a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, pois cada um de nós, como servos, ouvimos. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus, amém. Eu quero meditar um pouquinho com você nesta noite sobre aquilo que eu entendo, juntamente com outros pastores, ser uma das questões mais visíveis e complicadas da ordem relacional de muitas pessoas, pessoas fora, tanto quanto pessoas dentro da igreja, que seja a confiança no lugar certo. Como é difícil confiar? Como é difícil confiar? Se tem algo que realmente constantemente pode nos frustrar, é este aspecto da confiança. Olha, eu posso estar enganado, eu não tenho a experiência nisso, posso estar enganado, mas depois você pode me corrigir a respeito disso. Mas eu acho que, por enquanto, o único ser dentro da nossa humilde, vamos dizer assim, vida, que não nos frustra com relação à confiança, é o cachorro, é o dog. Eu não conheço um cachorro que, de repente, tenha nos abandonado, que tenha nos deixado. Quando eu falo de um cachorrinho, eu estou falando daquele que realmente você o tem com muito carinho, que você conhece. E às vezes até tem determinados cachorros por aí que não são nossos e que nos guardam, que nos protegem.
Se você acessar lá na internet e observar o que alguns cachorros fazem para livrar a vida de algumas pessoas, é incrível. Tem coisas assim que a gente não imagina. A gente não imagina que eles poderiam estar fazendo, e tem. Né? É lógico que eu estou falando numa situação de vida comum, né? Porque o homem no homem, ele não confia. E quando ele confia, ele se frustra, porque por uma razão ou outra, a gente acaba quebrando esses laços de confiança. Quando a gente confia num irmão, quando a gente confia num pai, na mãe, quando a gente confia no patrão, no chefe, quando a gente confia no motorista, seja do ônibus, no piloto do avião, né? Quando a gente confia, eu não sei se ele está lá dentro da cabine dormindo, se ele está vendo, se ele está observando, ou se tudo o que está acontecendo lá naquele voo é automático, né? Vai chegar mesmo onde tem que chegar, não sei. Né? A gente confia, simplesmente confia, e quando essa confiança é quebrada, a gente fica machucado, fica dolorido. E o tema de hoje tem a ver com esse aspecto da confiança, no que diz respeito à fé, à referência, né? E à influência que a gente muitas vezes tem através da confiança. Porque a confiança, ela traz para nós essa perspectiva de fé, de referência e de influência. Né? E eu quero começar essa meditação de hoje com a sugestiva pergunta, que até o texto, de uma certa forma, nos impulsiona a fazer. Onde é que você tem colocado a sua confiança? Aonde que nós temos colocado a nossa confiança? É evidente que quando Jeremias profetiza, né, que eu diria para você que exista aqui um contexto de desvios e declínios da atividade espiritual relacional do povo em relação a Deus, muito bem apresentada nos capítulos anteriores, bem como a troca da adoração ao Senhor por ídolos pagãos dos povos gentios daquela época. O que gerou, então, da parte de Deus, vamos dizer assim, um tempo de juízo, né, e um cativeiro para essa nação rebelde. Então, quando a palavra do Senhor começa aqui nesse pensamento de sabedoria por parte de Jeremias, no versículo 5, dizendo, maldito aquele que confia no Senhor, essa maldição que é evocada sobre a nação de Israel por confiar no braço do Senhor, tem tudo a ver com o que aconteceu anteriormente. Depois você dá uma lida nos capítulos anteriores. Você vai observar que o pecado destrói, ou melhor, destruiu esta relação deste povo de Deus com Deus. Eles estavam mais confiados nos falsos profetas, mais confiados em deuses pagãos do que no próprio Deus, no Deus verdadeiro que eles tinham ali diante dos olhos. Por isso que Jeremias, né, diz aqui, olha, assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no homem. Jeremias paga um alto preço por denunciar os desvios da atividade religiosa do povo. Isso não é fácil para nenhum de nós. Quando a gente resolve falar, olha, o povo está errado, o povo de Deus está fazendo coisa errada, está pecando. Jeremias paga este preço, né? Ele acaba exposto a situações, vamos dizer assim, bastante constrangedoras, porém, ele não deixa de confrontar os desvios da nação, num tempo em que podemos concluir pelo texto que está diante de nós, em que a confiança do povo estava em xeque. Jeremias não se cala. E quando Deus diz para ele assim, diga ao povo, e ele fala, assim diz o Senhor, ele não tem medo de dizê-lo. Pensa, se coloque no lugar de Jeremias. Está diante de tudo e de todos e poder dizer ali para as pessoas que confiavam no braço do homem para os livrar. Olha, Deus está mandando dizer que é maldito todo aquele que confia no homem. Talvez alguns poderiam até cogitar com Jeremias. Olha, Jeremias, a tua palavra foi pesada demais, não dá para amenizar isto? Nos dias de hoje nós temos visto muitas pessoas que também não aprenderam esse princípio aqui exposto e que sofrem certos cativeiros consequentes em suas vidas por não colocarem a sua confiança na coisa certa. Muitos de nós ficamos enredados com algumas situações porque depositamos a nossa confiança de uma forma malfadada, errada. E muitas vezes até sabíamos que não poderíamos confiar, mas confiamos. Às vezes a gente coça até a cabeça e fala, olha, não sei não, eu não confio naquela pessoa, mas tudo bem, eu vou dar uma chance.
Aí você vai e confia uma parte da sua vida, dos seus bens, da sua família, dos seus negócios, da sua igreja, a estas pessoas. E sendo assim, meu querido, eu gostaria de pensar com todos hoje aqui sobre esse tema, partindo da seguinte premissa: existe um lugar certo onde o homem deva colocar a sua confiança. Amém? Eu vou repetir. Existe um lugar certo onde o homem deva colocar a sua confiança. Mas vamos entender o que o texto está dizendo para nós. A primeira coisa que a palavra do Senhor nos revela aqui: a confiança no homem produz maldição. A confiança no homem produz maldição. Versos 5 e 6. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque este que confia no homem, ele será como um arbusto solitário no deserto, ele não verá quando vier o bem, e nos lugares secos do deserto ele vai habitar, numa região salgada, numa região inabitável. A confiança aqui que Jeremias está colocando, estabelecendo, ela é definida em relação à troca da fé e da esperança. Ou seja, em vez do povo confiar em Deus no que diz respeito à sua fé e esperança, eles estavam depositando esta confiança no homem. Não estamos falando de salvação aqui. Estamos falando da situação do dia a dia. Em vez de eu confiar em Deus e de ter a esperança em Deus, de que o meu problema financeiro, o meu problema conjugal, o meu problema profissional, o meu problema relacional será resolvido pelo Senhor, porque diante dEle, na presença dEle, eu vou me debruçar e buscar a orientação dEle. Não, eu confio no homem. Eu confio no braço daquele que pode me ajudar. Às vezes é um amigo muito chegado. Ok? Pode ser. Às vezes uma pessoa que eu estimo, uma pessoa verdadeira. Em vez de eu tratar com Deus o problema, eu procuro esse meu amigo e falo com ele: olha, estou vivendo uma situação assim, 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 o que você pode fazer para me ajudar? Olha, eu posso fazer isso, mas você faz bem? Eu faço, pode confiar que eu faço. Então tá bom. Ok? É nesse aspecto que a Bíblia está tratando aqui. Nós sabemos que o homem não tem o poder de salvar a ninguém, no que diz respeito à salvação eterna. Mas a palavra do Senhor nos dá, não somente aqui em Jeremias, mas em muitos outros textos, orientações para que a gente possa ter bom senso, juízo e muito cuidado no que diz respeito a transferirmos a nossa fé e a nossa esperança de Deus para o homem. Por isso que a palavra começa aqui com uma forte ênfase a esse aspecto da maldição. Maldito aquele que faz isso, ou seja, maldito aquele que inverte esses princípios, que em vez de confiar e de ter esperança, de ter fé em Deus, quer confiar e ter esperança no braço do homem. Eu confio que agora esse novo dirigente da nossa nação vai fazer tudo certo. Eu confio que o governador vai fazer tudo certo. Eu confio que o prefeito vai fazer tudo certo. Eu confio que os políticos que eu pude votar e eleger vai fazer tudo certo. Você não tem que confiar neles, você tem que confiar em Deus, você tem que ter esperança em Deus. Nenhuma autoridade é instituída sem que Deus o permita. Então, ainda que estas autoridades não estão fazendo da forma correta, eu vou buscar em Deus a solução de tudo isso. Eu vou clamar ao Senhor: Senhor, eles não foram colocados lá pelo meu voto, eles não foram colocados lá pelos votos da maioria. Se eles estão lá foi porque o Senhor permitiu. Tu és Deus soberano, o Senhor jamais iria deixá-los lá para oprimir o teu povo. Amém? Então eu busco o Senhor, eu oro ao Senhor, eu confio no Senhor, eu deposito no Senhor a minha fé. Abra lá no Salmo 118, e vamos ver o que o salmista diz a respeito disso. Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor. Salmo 118, verso 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor, ou seja, melhor é buscar segurança no Senhor, estabilidade no Senhor. Melhor é ter esperança em Deus do que confiar em quem? Nos seres humanos. Por isso que no começo eu falei que o cachorrinho muitas vezes gera mais confiança para nós do que nós mesmos de uns para com outros.
É no Senhor a nossa confiança, e somente nele. Esse tipo de confiança que nós falamos agora, fé e esperança, né, conforme a declaração aqui de Deus na sua palavra, pode isolar o coração do povo de Deus, pode nos isolar de Deus. Né? Na sequência, no versículo 5, você vê que, olha, maldito aquele que confia no Senhor, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Quando eu deposito a minha confiança, quando eu deposito a minha fé na mão do homem, na sabedoria humana, na inteligência do homem, e achando que o homem, né, a humanidade tem tudo que eu preciso para resolver a minha vida, então com certeza o meu coração se desvia do Senhor, porque eu estou dizendo para Ele que Ele, Deus, não é suficiente para a minha vida. Eu estou transferindo esta confiança e esta fé para o braço do homem. Isaías, mais um profeta de Deus, capítulo 31. Isaías 31, versículo 1, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos. Eles confiam em carros de guerra, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são fortes, mas não olham para o Santo de Israel e nem buscam o Senhor. O que o texto está nos revelando? Porque é uma questão de tempo nós estarmos distantes do Senhor por nos estribarmos, confiarmos, descansarmos no livramento que o homem possa dar a cada um de nós. E essa foi uma orientação ao povo de Deus. De uma certa forma, Deus estava dizendo para o povo dele: olha, os egípcios são homens, não são deuses. Os egípcios, eles confiam neles mesmos, no braço de um e de outro, nas coisas os carros que eles falam aqui, né? Os cavalos aonde eles se estribam, é tudo aquilo que poderia dar a eles segurança. Nós temos guerreiros, nós temos cavalos, nós temos... Hoje a gente está vendo aí guerra, muita guerra, né, acontecendo, e a gente observa as nações se levantando e dizendo o seguinte: manda mais aviões, manda mais morteiros, manda mais tanques de guerras, porque nós somos fracos, nós precisamos disso para estarmos firmes e fortes e vencermos a batalha. Olha só o que as pessoas estão fazendo. Traz isso para uma esfera menor, a nossa, né, o nosso dia a dia. Quantas vezes a gente confia na nossa carteira, nas nossas finanças, na nossa poupança? Se bem que hoje está muito difícil confiar na poupança, né? Os rendimentos são tão pequenos, tão medíocres que não mais. Na aposentadoria, então. Mas quando a gente escuta os governantes falando: olha, nós vamos melhorar a aposentadoria, o INSS, nós vamos aumentar o valor da aposentadoria, parece que dá um gás na gente, a gente fala: agora vai. Você está confiando mesmo no braço do homem? Não pode. Não tenha essa confiança ali. Não deposite a sua confiança ali. Confia no Senhor. Diz para Ele: Senhor, aquilo que o Senhor permite que venha para o meu suprimento, vem na medida do que eu preciso para viver, mas eu não estou administrando bem isto, não estou conseguindo, Senhor, me ajuda, me ensina. Nós temos que confiar em Deus, que se essa confiança no homem se evidencia também pelo engano da bela aparência, né? E sem vida, mas contudo sem vida ao redor. Veja só o versículo 6, lá de Jeremias 17. Porque ele, aquele que confia no braço do homem, ele será como um arbusto, bonito, belo, mas solitário no deserto. E quando as coisas boas vierem, ele não vai saber lidar com isso. Ele vai morar nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ou seja, quando nós confiamos, né, no braço do homem, a gente aparentemente vive assim. Parece que tudo está firme, está tudo bonito, está tudo maravilhoso. Eu tenho carro, tenho casa, tenho família, tenho esposo, tenho bens, tenho saúde, né, tenho um bom salário, tenho um bom rendimento.
Eu tenho um convênio que atende às minhas necessidades, até além do que eu posso imaginar, e consigo pagar isto aí. A empresa realmente paga para mim, eu estou confiante de que ela não vai me faltar. Então é um arbusto, é belo, mas a palavra do Senhor diz, mas olha, isto tudo fica como que num deserto, não tem vida ao redor. Por quê? Porque o meu coração está nisso. Eu depositei, estou depositando toda a minha vida nesta situação. Eu estou estribado realmente nesta situação. Eu estou sentindo segurança nestas coisas que eu tenho. A confiança no homem produz maldição. E aprendemos ainda aqui dentro desse texto, né, dentro do versículo 6, que essa confiança no homem tem sua residência fixa em lugares impróprios, inadequados, inconvenientes. Você já pensou viver num lugar seco, deserto, numa terra salgada, e como a própria palavra diz aqui, o profeta Jeremias diz aqui, num lugar inabitável? Assim será aquele que confia no homem. Assim será aquele que coloca toda a sua esperança, toda a sua fé na solução que a humanidade pode trazer. Eu confio em Deus. Nós confiamos em Deus. E Ele pode usar toda e qualquer situação para que eu seja alvo das benesses desta confiança em Deus. Ele usa até a humanidade. Amém? Mas a minha confiança está nele. A minha confiança não está no pastor. A minha confiança não está na igreja. A minha confiança não está naquele bem que eu acabei de receber e que chegou em minha casa para atender as minhas necessidades. A minha confiança não está na promessa do meu chefe que diz para mim, olha, eu vou te dar um aumento, eu vou te dar uma promoção. Não, a minha confiança está em Deus. Quem coloca a confiança no homem sempre sairá perdendo e acabará cedo ou tarde caindo em desgraça. Mas vamos lá, vamos ao segundo princípio, que é belíssimo. É que destoa dessa realidade de confiar no braço humano, né? Que está no versículo 7 e 8, olha que beleza, né? Bendito, quer dizer, feliz, que alegria, é aquele que confia em quem? No Senhor, amém? Então feliz é aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é quem? O Senhor. Então a minha esperança não são os resultados. A minha esperança não é a cura que se efetivou. A minha esperança não é aquilo que eu ganhei. A minha esperança e a minha fé não está na solução do meu problema. A minha esperança e a minha fé está no Senhor. Mas por eu ter a minha confiança nele, eu sou bendito, eu sou alegre, eu sou feliz, eu estou seguro. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8, como é que é esta pessoa que confia no Senhor? Com o que ela se parece? Ele é como a árvore plantada junto às águas, bem diferente da situação anterior, ou não? Na situação anterior, esse homem que confia no homem, ele está morando num lugar seco, ele é um arbusto solitário, no deserto. Quando as coisas boas vêm, ele nem percebe, ele não tem nem condições de usufruir disto, ele está numa terra salgada e inabitável. Mas aquele que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro, e que não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. O que é isso? Que não receia quando vem o calor? Quando as coisas ruins vêm, ele não receia, porque ele permanece firme, porque ele está o quê? Estribado em quem? No Senhor, confiando no Senhor, né? O texto continua e termina dizendo para nós, e no ano da seca, ou seja, aquele período de sequidão, né? Ele não se preocupa, ele não se turba, ele não se perturba, né? Ele nem deixa sequer de dar o seu fruto. Por quê? Porque ele está confiado, ou melhor dizendo, ele está confiando no Senhor. Queridos, a confiança no Senhor é que produz bênção, amém? A confiança no homem produz maldição, a confiança no homem nos torna malditos, mas a confiança no Senhor produz bênção e nos torna benditos. Maldito aquele que confia no ser humano, bendito aquele que confia no Senhor. Olha o paralelismo aqui. A esperança é uma das qualidades
permanentes que prevalecerá na relação com o nosso Deus. Aquele que confia no Senhor tem uma esperança eterna. E ela prevalece até, como a gente viu aqui, nas situações mais apertadas que possam acontecer na nossa vida. 1 Coríntios 13, 13, eu nem vou abrir aqui, mas eu creio que a maioria de nós conhece bem esse texto, né? Lá não fala que permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Olha aí a esperança. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 13, né? Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Então a esperança permanece. Aquele que realmente está no Senhor, esta esperança e esta fé permanece. Por quê? Porque ele está em relação com o Senhor, né? Quem confia no Senhor tem a sua morada fixa em lugares seguros, firme e saudável, né? O texto aqui de Jeremias, versículo 8, né? Jeremias 17, versículo 8, primeira parte do texto diz assim: porque essa pessoa que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas. Eu não sei se você percebeu, mas em nenhum momento a Bíblia fala, pelo menos nesse texto que nós estamos estudando, que o arbusto foi plantado. Mas aqui fala que nós que confiamos no Senhor somos como árvores plantadas junto às águas. Quer dizer, é Deus quem faz isso conosco. Deus. Por que isso é importante saber? Porque Deus, Ele não faz de nós arbustos. Não é Ele que nos planta como arbustos nesses lugares solitários, secos, desertos, sem água, inacessíveis. Não, de maneira alguma. Deus não tem o prazer em fazer isso com cada um de nós que somos filhos. São as nossas atitudes que nos levam a isto, porque não confiamos no Senhor. Mas confiados no Senhor, somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que não vai morrer e que vai frutificar. Quem confia no Senhor não teme os desafios constantes da vida, mas terá estrutura sólida sempre. Salmo 137, versos 3 a 6. Salmo 137, versículos 3 a 6. É uma situação em que o povo de Deus está ali às margens dos rios da Babilônia, né? Chorando, sentados, lamentando, porque estavam distante de Sião. Mas veja o que diz a partir do versículo 3. Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que nós fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque. Que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Ou seja, eles foram incitados a louvar e adorar o Senhor em terra estranha, mas eles disseram que não tinham condições de fazê-lo, porque estavam distantes realmente de Sião, o coração deles estava triste, mas essa tristeza e esse desejo de não realmente cantar ali em terra estranha, é uma situação que foi muito clara, desenhada por eles aqui, ao dizer que eles não se esqueceram de Jerusalém. Eles estão passando por uma situação de opressão, né? Desterrados, longe de Sião, mas eles são claros em dizer: eu não me esqueço de Jerusalém. Eles se lembravam. O texto começa até dizendo isso. Às margens da Babilônia nós sentávamos, chorávamos, porque estávamos nos lembrando de Sião. Estávamos nos lembrando daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Quando a nossa esperança está no Senhor, seja lá o que for que possa acontecer na nossa vida, como diz o versículo 8 de Jeremias 17, né? Os desafios que constantemente nós temos na vida, isso não vai abalar a nossa lembrança de quão grande é o nosso Deus para conosco. Amém? Outra coisa que eu vejo também ainda dentro aqui deste versículo, né? 7 e 8, onde a confiança no Senhor produz bênção. Quem confia no Senhor não vive ansioso. A gente falou muito aqui sobre ansiedade.
Quem vive no Senhor não vive ansioso, mas vai produzir fruto a tempo e fora de tempo. A parte final do versículo 8, né? Diz que ainda que venha o calor, ainda que venha a sequidão, eles permanecem firmes. Por quê? Porque a situação é aonde eles estão. Eles estão plantados nos átrios do Senhor, na presença do Senhor. Nós permanecemos firmes ainda que haja seca, e o nosso coração não se perturba, ou seja, nós não temos ansiedades. Por quê? Porque o nosso fruto vai dar. Aquilo que nós precisamos vai acontecer. O fruto que Deus tem para nós vem no tempo de Deus, não no nosso tempo. Amém? Ok? A gente sabe que comer um fruto fora do tempo não é bom. E comer um fruto que foi amadurecido fora, né, do pé, né, também não é lá essas coisas. É bom, mas não é lá essas coisas. Melhor é quando você apanha um fruto ali, né, na árvore, que amadureceu ali, e você pode degustar dele ali. Então aquilo que nós vamos produzir, será produzido no tempo certo, na hora certa. Por quê? Porque não tem nada a ver com o que acontece ao redor. Tem tudo a ver com aquele momento na presença de Deus. A nossa confiança, a nossa fé está no Senhor. Amém? Eu quero concluir dizendo para você que essa confiança em Deus deve estar sempre sendo colocada nele e não na força do homem. Lá em Josué, nós passamos já por Josué nas nossas leituras, né? Mas vamos lá no capítulo 1 de Josué, quando Josué, é chamado por Deus para assumir o lugar de Moisés, servo do Senhor. Não foi fácil para Josué, mas a confiança de Josué não estava na aprovação das pessoas que estavam ali, não estava nos tapinhas que Josué recebia no ombro, dizendo: não, Josué, fica firme, Moisés morreu, mas fica firme que a gente está contigo, nós vamos te dar o maior apoio, pode confiar na gente, Josué. Não, não foi isso. A confiança de Josué não estava nisso, não. Mas olha só o que o versículo 9, Josué 1:9 diz: não foi isso, Josué, que eu te ordenei. É Deus falando com Josué. Não foi isso, Josué, que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Ou seja, faz a tua parte, fica firme, não desanima não. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, temeroso, ansioso, preocupado. Não fica não, Josué. E aí o texto complementa dizendo: porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Amém? Vamos repetir juntos esse versículo? Tem ele aqui, se você puder ler conosco e repetir na versão que está aqui, que aí fica só em uníssimo, né? A uma só voz. Dá para ler aqui? Todos conseguem ler? Então vamos lá? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. A promessa de Deus para a sua vida. Confia em mim, que eu estou dizendo isso. Amém? Não, não diga amém para isto, né? Não confia em mim por estar dizendo isso. Isto é palavra de Deus. Confia em Deus, porque é Deus quem está dizendo isso para você. Amém? Deus está dizendo para você esta noite: olha, confia em mim, porque eu vou estar com você, eu estarei com você por onde quer que você andar. É interessante, presbítero Gilmar, o que Deus fala nesse texto para nós, porque Ele não diz: olha, eu estarei com você somente naqueles lugares santos por onde você andar. Ele não disse isso. Ele falou para Josué: Josué, eu vou estar com você por onde quer que você ande. Porque Josué passou por situações até que desagradaram a Deus, mas Deus não abandonou Josué. Amém? Então esse é o nosso Deus. E o terceiro e último princípio, meu querido, que a gente vê lá em Jeremias, volta lá, né, para o profeta Jeremias, no capítulo 17, versos 9 a 11. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas atitudes, das suas ações. E aí o versículo 11 complementa dizendo: como a perdiz que choca ovos que não pôs,
Assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. O terceiro princípio que eu vejo aqui, no que diz respeito à confiança, né? A confiança no coração produz confusão. A confiança no homem produz maldição. A confiança em Deus produz bênção. Somos benditos do Senhor. Mas a confiança no coração produz confusão. Tá, eu não confio em você. Eu confio em Deus, mas eu confio em mim. Eu me conheço. Eu sei quem eu sou. Eu não vou me frustrar. Posso confiar em mim mesmo. Eu dou conta, eu faço. A confiança em nós mesmos, a confiança em nosso coração produz confusão. O versículo 11, quando fala dessa perdiz que choca ovos que não pôs, que confusão, né? Que bagunça é isso? Uma ave que quer criar aquilo que ela não produziu. Não é assim quando nós confiamos no nosso braço. Eu agora não estou falando do outro, estou falando de mim mesmo. Eu confio na minha sabedoria. Eu confio na minha destreza. Eu confio na minha ligeireza de resolver os problemas. Eu confio nos meus canudos, os diplomas. Eu fiz curso disso, curso daquilo, fiz um aperfeiçoamento nisso, naquilo, eu dou conta, eu resolvo. Eu sou bom, eu sou ótimo. Olha o orgulho prevalecendo em nossos corações. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. O nosso coração é enganoso. O coração aqui é definido como alguém que erradamente coloca a confiança em si mesmo. Então, todas as vezes que a gente confia em nós mesmos para fazer as coisas e não em Deus, erramos novamente. Abra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Lucas 18, versos 9 à frente. Olha que situação interessante que Jesus trabalhou no coração do povo de Deus, né? Lucas 18, a partir do versículo 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. É um problema confiar no seu próprio coração. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os demais. 2 pontos. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo, para si mesmo, desta forma: ó Deus, soberano Senhor, graças te rendemos. E eu te dou realmente muitas graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda eu sou como esse publicano que está aqui do lado. Não. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Ó, que coisa, né, gente? Que homem confiante, não? Cheio de si, fariseu, ou seja, conhecedor da lei. Conhecedor da lei. Até quando ele fala que eu jejuo 2 vezes, ele estava mostrando que ele 2 vezes por semana ele faz mais do que deveria. E olha como ele gosta de se manifestar, dizendo: ainda dou o dízimo de tudo. Mas a oração dele é belíssima, né? Ó Deus! Esse ó Deus é para chamar a atenção de todo mundo que está ali. Mas olha o que Jesus fala, né? Que esse homem ficou em pé para chamar a atenção, para que os outros pudessem ver, notar. Quem é que está fazendo essa oração bonita? Quem é esse que falou que jejua 2 vezes? Ô Gilmar, quem é esse que falou que dá o dízimo de tudo? Opa, vamos ver quem é, né? É bom, né? Quem é este? O texto continua. O publicano, estando em pé, mas contudo longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha piedade de mim, tenha pena de mim, eu sou o quê? Pecador. E aí Jesus
encerra, né, esta parábola, ensinando a eles o seguinte: digo a vocês que este, o publicano, ele desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Você confia em você mesmo? Está cheio de si? Está batendo no peito, querendo mostrar para as pessoas que você é o bonzão da vez? Que você aguenta, que você pode, que você acontece? Você prega melhor, você ora melhor? Você faz mais coisas do que muita gente dentro da igreja? Cuidado. A confiança no coração é desprovida de segurança por ser impenetrável na sua definição. Volta lá para Jeremias, para o profeta Jeremias, né, no texto que a gente está vendo, capítulo 17. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E o texto continua dizendo o seguinte, na parte na parte A do versículo 10. Eu, o Senhor, sou aquele que sonda o coração. Só o Senhor pode provar e penetrar o coração humano. Por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos, porque ainda que eu saiba quem eu sou e como eu sou, o meu coração, como a Bíblia diz aqui, é enganoso. E eu posso pregar uma peça em mim mesmo, por causa do meu orgulho, por causa da minha presunção, por causa de tudo que eu acho que realmente posso resolver, né? Queridos, nós jamais podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos, ou seja, no nosso coração, pois acabaremos sucumbindo e trazendo confusão para a nossa vida, como é o caso desta ave que botou ovos que ela não pôs, né? Que, melhor dizendo, que ela chocou ovos que não pôs. Quando eu confio em mim mesmo, naquilo que realmente eu acho que posso fazer, e não dou ao Senhor a honra devida, por ser Ele aquele que me permitiu ter o que tenho, então é como se eu estivesse realmente chocando ovos que eu não produzi. Isso é uma confusão das grandes, né? Portanto, é impossível conhecer os desígnios do coração, amém? Jamais podemos confiar em nós mesmos em muitas situações. Eu confesso para os irmãos que ainda que eu possa ter a sabedoria de Deus, ainda que nós possamos ter a sabedoria de Deus para resolver determinados problemas, humildemente eu tenho que declarar isto a Deus: Senhor, se eu sei resolver esse problema, não é porque eu sou demais, mas é porque o Senhor é Deus em mim. É o Senhor que tem me abençoado. Eu concluo perguntando para você: você tem colocado a sua confiança aonde? Nós não começamos a nossa mensagem com esta questão? Eu quero concluir perguntando isso para você. Aonde você tem colocado a sua confiança? Na instituição? É na igreja que você está colocando a sua confiança? Eu vou na igreja presbiteriana que ela é boa. Sério? É nela que você está colocando a sua confiança? É nas lideranças que você está colocando a sua confiança? São nos pastores? São nos modelos estratégicos? O mundo não está aí nos abarrotando e enchendo o nosso coração de influencers, de pessoas em quem nós podemos confiar e ter como parâmetro de vida, de tudo quanto é jeito? É neles que nosso coração se estriba? É no homem que nós confiamos? É em nós mesmos que nós confiamos? Ou é no Senhor que nós confiamos? É preciso sossegar o nosso coração e colocar a nossa confiança somente naquele que pode nos abençoar. Amém? E não naquilo que nos levará para a ruína ou para um buraco sem existência, para um deserto inabitável, seco, de terra salgada. Eu quero confiar no Senhor, porque eu quero ser como aquela árvore plantada junto às águas, que estende realmente os seus desejos, as suas raízes para o ribeiro, ou seja, para o trono do Altíssimo, da onde flui esta água que me vivifica. E eu quero fazer isso porque eu sei que quando vier o calor, quando vierem as provações, as dores, os sofrimentos, eu vou permanecer sadio, porque o meu coração não confia em mim e nem no homem, o meu coração confia no Senhor. Feche um pouquinho os seus olhos, curve a sua fronte, nós vamos orar
enquanto que o Doxásio vem à frente para nós estarmos louvando o Senhor com mais um cântico. Pai, como é muito complicado, Senhor, lidar com esta situação da confiança, porque sorrateiramente, muitas vezes somos desviados da Tua mão de poder, de graça, do Teu braço forte. Muitas vezes, ó Deus, somos levados a confiar nas pessoas que estão próximas a nós, pessoas de bem, pessoas legítimas, pessoas corretas. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, ó Deus, porque achamos que já aprendemos o suficiente, que temos experiência e que realmente podemos lidar bem com a situação, seja ela qual for. Mas a Tua palavra tem nos ensinado que não é assim. O Senhor tem exigido de cada um de nós que realmente confiemos apenas e tão somente de forma absoluta, plena no Senhor. Que o busquemos de todo o nosso coração, porque só o Senhor pode nos saciar, só o Senhor pode nos alimentar da forma correta, da forma devida. Só o Senhor pode sondar o meu coração, ainda que eu me conheça. Ó Deus, tem tanta coisa que eu escondo de mim mesmo, que eu não quero saber. Por isso que eu tenho que orar, como Davi orou: sonda-me, ó Deus. Vem perscrutar o meu coração, vem ver, ó Deus, o que está aqui, revela, mostra para mim. Eu não posso confiar em mim mesmo. Pai, ensina-me a confiar em Ti. Eu não consigo imaginar uma outra forma de confiar somente no Senhor que não seja aprendendo no dia a dia, Pai, a dar cabeçada, a descobrir que por eu ter confiado no homem, eu não fui por um caminho abençoado, a descobrir que porque eu confiei em mim mesmo, eu não tive sossego em minha alma, e é errando aqui, errando ali, que eu aprendo a confiar no Senhor, que eu aprendo realmente a buscá-lo de forma completa, que eu aprendo a estribar a minha alma, o meu coração apenas em Ti. O Senhor é a minha cidadela, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu lugar de refúgio, o Senhor é aquele lugar em que eu posso ali ter tranquilidade, paz, harmonia, aonde o meu coração descansa, aonde eu sou renovado, aonde eu sou encorajado, somente no Senhor. Então ensina-me, ó Deus, a confiar somente no Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar em pé e louvar o Senhor. Cercado Ele está, no trono Ele é o Rei da glória. Um novo cântico entoado nos céus ao Rei dos Reis. Levou sobre si as nossas dores, ferido de Deus.
sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que as eternas e infinitas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o novo Israel espalhado sobre a face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de todos, aqueles que também nos visitam.